9 horas da manhã, direto para a rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, altura do quilômetro 20, houve confronto entre a polícia militar e indígenas que fazem uma manifestação na rodovia dos Bandeirantes. Há poucos instantes, a tropa de choque chegou à rodovia dos Bandeirantes com um caminhão e esguicho de água para apagar o incêndio provocado pelos indígenas em entulho no asfalto e para liberar a pista. A rodovia dos Bandeirantes está interditada há mais de uma hora por indígenas na altura do quilômetro 20. Há um território indígena por ali. Essa manifestação ocorre ali pertinho do Pico do Jaraguá, para quem conhece São Paulo. Há um território indígena ali. Vejam a tropa de choque com um caminhão, com policiais perfilados na estrada, com escudos, lançando bombas de efeito moral, esguichos d'água, para retirar os manifestantes da pista. Daqui a pouquinho a gente vai saber se a pista está definitivamente liberada ou não, se a polícia liberou ou não a rodovia dos Bandeirantes. De qualquer maneira, chama a atenção outro aspecto também. Essa é talvez a primeira manifestação que o governo Tarcísio enfrenta em São Paulo. Uma manifestação pequena, há um pequeno número de manifestantes ali, mas interditando uma rodovia importante. A rodovia dos Bandeirantes é uma das principais ligações do interior de São Paulo com a capital. E essa altura aqui do campeonato, a essa hora da manhã, muito movimentada. Tem muita gente que trabalha em São Paulo, mas mora em Campinas, mora em Louveiro, mora em Valinhos, mora em Jundiaí, cidades aqui quase da região metropolitana ou da região metropolitana de Campinas, né? Distância de 60, 70, 80 quilômetros, um pouco mais, um pouco menos. Embora um número reduzido de manifestantes, o estrago é grande. E a gestão Tarcísio Gomes de Freitas, na Secretaria de Segurança Pública, agora estabelece um parâmetro. Não vai tolerar manifestações que interrompam o trânsito, seja nas cidades, seja nas estradas. Em uma hora, a polícia chegou e liberou o trânsito. Daqui a pouquinho, a nossa equipe não está liberada ainda não, mas a polícia está lá. A polícia chegou. Não é sempre que isso acontece. Muitas vezes a polícia opta pela negociação, pela conversa, antes de aplicar a força, como aconteceu nesse episódio aí. Não conseguiu liberar ainda. Daqui a pouquinho a gente vai confirmar qual foi a evolução da manifestação. Mas a polícia chegou. A tropa de choque chegou. Desde 7 horas da manhã, um pouco mais, um pouco menos, os manifestantes estão aí na altura do quilômetro 20 da Bandeirantes. Já é cidade de São Paulo, já é área da cidade de São Paulo, interditando o trânsito. Eles são contra a votação do projeto do marco temporal que pode ser votado hoje na Câmara dos Deputados. Eu digo pode porque está na pauta, mas, enfim, tudo pode acontecer, já diz aquele velho ditado, né? Está na pauta dos deputados, a tendência de que coloquem para votação hoje há, em tese, ampla maioria favorável à aprovação na Câmara. Por que, em tese, ampla maioria? Porque esse foi o termômetro obtido pela votação da urgência lá na semana passada. O marco temporal diz que uma comunidade indígena só pode demandar propriedade por uma determinada terra desde que prove que estava com os pés fincados naquele pedaço de chão, até outubro de 1988, 5 de outubro de 1988, que foi quando foi promulgada a Constituição. Por isso, o marco temporal, esse é o marco temporal. Dali em diante, do dia 6 de outubro de 88 para frente, os indígenas não podem demandar propriedade por um determinado pedaço de chão se não provarem que já estavam lá até o dia 5 de outubro de 1988. Os indígenas entendem que isso limita o reconhecimento de território que é indígena, que uma comunidade pode não estar por uma determinada razão naquele pedaço de chão, ou poderia não estar lá no dia 5 de outubro de 88, porque foi expulsa, porque foi dizimada, mas aquele território pertence àquela comunidade indígena. Os ruralistas, a bancada do agronegócio, têm absoluta simpatia e desejo de ver o marco temporal aprovado. Dizem isso dá garantia, segurança jurídica para eles, de que eles não vão chegar ou comprar um determinado pedaço de chão, fazer aquele pedaço de chão se desenvolver, cultivar ali uma determinada produção. Em algum momento, uma comunidade indígena vai chegar a demandar aquele pedaço de chão e eles vão ter de entregar. Mais ou menos como aconteceu, mal comparando os casos, lá em Roraima, no episódio da Raposa Serra do Sol, da demarcação da área indígena Raposa Serra do Sol, a área que estava ocupada por produtores de arroz. Os indígenas, como eu disse, são contra. Por isso, esse confronto que acontece agora em São Paulo entre policiais e manifestantes da tribo indígena Guarani, que fica ali pertinho de onde ocorre o protesto no Pico do Jaraguá. A rodovia ainda está interditada, apesar da chegada da polícia.